Mais cedo a gente teve os desfiles do 7 de setembro, não é isso? A gente teve esses desfiles do 7 de setembro e ministros que participaram defenderam a soberania nacional, vários deles. Discurso que tem sido uma máxima entre os apoiadores do atual governo, desde o embate tarifário com o presidente norte-americano Donald Trump. Tem as entrevistas e os trechos e a gente vai colocar para vocês acompanharem a partir de agora. O Brasil é um país que tem uma diversidade cultural imensa, uma diversidade em termos de recursos naturais muito grande. Como diz o nosso hino, ele é gigante pela própria natureza. E todo o nosso esforço é de torná-lo gigante pela natureza das decisões que nós tomamos, de proteger o meio ambiente, de nos desenvolvermos com sustentabilidade econômica, social e cultural. Por isso, hoje é um dia de celebração e de mostrar que nós somos um povo altivo, trabalhador e que vai lutar sempre pelo respeito à nossa soberania. Esse é um dia que o povo brasileiro comemora 200 anos de autodeterminação, de construção do seu destino e mais do que nunca chegou a hora da gente reafirmar nossa soberania e dizer que quem decide os destinos do Brasil é o povo brasileiro, com inclusão, com crescimento, com geração de emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas. É sempre muito importante a gente valorizar essa independência do Brasil e nesse momento crucial que a gente vive, né, de tentativa de imposição, é muito importante fortalecer a nossa democracia e a nossa independência, e o presidente Lula vem reforçando isso mundialmente a cada dia, com a presença, com posicionamento, com liderança, e aqui a gente reforça mais uma vez, né, com toda essa beleza, essa diversidade que se apresenta aqui hoje. Eu acho que é um 7 de setembro muito especial pela conjuntura em que está colocado, pelos ataques que nós tivemos, enfim, todas as articulações do tarifaço contra o Brasil por motivos políticos, e o Brasil, o governo, o presidente Lula não arredaram o pé, se mantiveram firmes. Isso não é uma questão de negociação comercial, é uma questão de defesa da nossa soberania e da nossa democracia. Então estou muito feliz de participar desse 7 de setembro. Tá aí um nome forte, né, do PT, que é a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, ela que sempre conduziu o PT como presidente do partido. Agora, na sexta-feira, Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, deu uma entrevista exclusiva aqui ao nosso colega de O Tempo, Roberto Melkarin, e disse que o Brasil está atravessando bem as barreiras impostas pelas tarifas norte-americanas. Ela falou ainda sobre a anistia e disse que o momento tem que ser o seguinte, ele tem que ser visto como uma ocasião para que os brasileiros se unam em torno de uma mesma ideia, que é defender o nosso país. Vamos ouvir o que ela disse. Eu acho que esse 7 de setembro, ele se reveste também de um momento de reflexão e de unidade nacional, em defesa da soberania, dos ideais democráticos, do multilateralismo, de uma cultura de paz, mas especialmente nesse momento que o Brasil muitas vezes vem sendo atacado nessa disputa econômica. Eu acho que é o momento da gente reafirmar o Brasil, a capacidade que o Brasil tem e que o povo brasileiro tem de trabalhar e de produzir com muito orgulho, com muita capacidade. Eu acho que é o momento da gente defender o nosso país. A senhora acha que o governo está agindo de maneira efetiva, assim, para tentar, né, não sofrer tanto com esse tarifaço do Donald Trump? Bom, hoje mesmo eu estava vendo uma pesquisa que demonstra que, apesar de ter diminuído a exportação para os Estados Unidos, no conjunto geral, a exportação no Brasil cresceu. E essa é a liderança do presidente Lula, levando todos os produtores brasileiros na abertura de novos mercados. O presidente Lula determinou ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao ministro Fernando Haddad, essa liderança para que pudesse, nesse momento, a gente também mostrar todo o potencial que o Brasil tem e a nossa capacidade também de abrir novos mercados. Eu acho que o que está em diálogo, na verdade, né, é um pouco isso. Nós queremos poder comercializar
e entrar em todos os lugares do mundo. O Brasil faz isso por meio do diálogo, o Brasil sempre defende uma cultura de paz e o entendimento. Da mesma forma, a gente quer poder, e é importante para o Brasil, que a gente possa estar em mercados múltiplos pelo mundo, né? A gente pode comercializar com quem a gente quiser. E o Brasil está demonstrando isso, essa força. Eu acho que esses indicadores nos enchem assim, de muito alento e de muita esperança. Agora, tem se falado na questão da anistia, a oposição está forçando aí uma suposta anistia. Como é que o Ministério está encarando isso? Já houve reclamação desses que já foram presos e condenados aí? Muito se fala em direitos humanos, enfim. Já houve esse tipo de reclamação no Ministério? Olha, quando se fala em direitos humanos, eu acho que isso é bem importante. Essas pessoas que agora estão reivindicando direitos humanos, durante muito tempo desprezaram essa pauta, que para nós ela é muito séria, ela é muito cara. Né? Nós tivemos aqui, em Minas Gerais, nós fizemos a primeira entrega das certidões retificadas dos óbitos das pessoas desaparecidas pela ditadura militar. Pessoas que desapareceram, suas famílias não tiveram notícia, muitas foram assassinadas, torturadas, foram condenadas, assassinadas, sem direito à ampla defesa, sem direito a um julgamento. É disso que nós estamos falando. Nesse momento, o que a gente está discutindo é uma tentativa de golpe, um crime que é previsto na legislação, e a todas as pessoas está sendo dado o direito de ter ampla defesa, de constituição da sua defesa, de advogados e de poder demonstrar sua participação ou não nisso. É um momento, eu falo, que é um momento importante para o Brasil, para que a gente possa avançar do ponto de vista ético e de compreender o que é institucionalidade democrática. Nós não podemos, por exemplo, aceitar que países estrangeiros queiram interferir no poder judiciário brasileiro. O poder judiciário brasileiro ele é autônomo, da mesma forma que o Congresso não interfere no judiciário, o Executivo não interfere no judiciário e o judiciário também não interfere nem no Executivo nem no Congresso. Então, momento, eu acho que esse 7 de setembro está vindo assim numa hora muito boa, que é do Brasil se debruçar sobre o nosso próprio, da nossa própria democracia e a gente sair mais maduros dessa agenda e a nossa democracia fortalecida. Gente, a cor vermelha chama a atenção, mas o verde e o amarelo presentes nas bandeiras, nas camisas, com o rosto do presidente Lula e nos adornos dos manifestantes também coloriram a 31ª edição do Grito dos Excluídos, a manifestação que hoje tomou conta da Praça Raul Soares, no centro da capital mineira, trouxe como tema a defesa, gente. É isso sim, a defesa do serviço público e a defesa da soberania e da universidade pública. Os manifestantes também gritaram contra a anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Sobe o som, vamos ver o que o pessoal gritou lá. A imagem é outra numa das avenidas aí, ó. Aí o buzinaço, ó. E ao fundo, o pessoal gritando o quê? Vamos ver se dá para entender. Sem anistia, tá aí, ó. Tá, são pessoas aqui na região central de Belo Horizonte, o hipercentro da capital mineira, participando do Grito dos Excluídos. Hein, Cíntia? O pessoal abraçou essa pauta do sem anistia, né, e também da soberania nacional, né, Cíntia? Isso, a gente estava ouvindo agora, né, alguns ministros falando essa questão da soberania e foi também o tema desse tradicional grito aí dos excluídos, que esse ano saiu ali da Praça Raul Soares e eles seguiram até a Praça da Estação. Então, essa questão aí nacional de não conceder anistia foi defendida por eles e alguns, né, a repórter que estava lá, que é a Milena Giovana, ela nos relatou ter visto vários, a gente está até vendo nas imagens com camisas verde e amarela, então assim, embora o vermelho tivesse ali presente, mas muitos já atendendo esse chamado que o presidente fez recentemente aí nas redes sociais para que o 7 de setembro tivesse esse resgate dessa cor do verde e amarelo, para quem é de esquerda também.
também. E um dos outros temas, além dessa questão mais nacional, que eles falaram era em defesa do serviço público, e teve também, assim, protestos e falas criticando o governador Romeu Zema, principalmente por causa das estatais que estão aí colocadas em jogo para serem federalizadas ou privatizadas, né, federalizadas aí no processo do Propag, que é o programa lá de pagamento da dívida. Então teve muitos movimentos e alguns sindicatos, né, questionando, por exemplo, a privatização da Copasa, falando que isso pode trazer prejuízos aí para a população. Então foi um dos temas abordado no Grito dos Excluídos em BH. Pois é, Lari, a gente falou muito aqui agora no início, né, sobre os protestos que continuam, inclusive, em várias partes do país, aqui na capital mineira, em São Paulo, no Rio de Janeiro também, muita gente sendo ouvida. E tem também o outro lado, que logo cedo, né, os desfiles de 7 de setembro vieram de forma meio tímida, e esse ano teve mais. Embora o presidente Lula tenha preferido não fazer discurso, não falou nada, quebrou o protocolo apenas na hora que desceu do palanque lá e conversou com alguns apoiadores, alguns eleitores ali, mas a gente tem também esse outro lado, naturalmente, que é o lado do governo, que vem tentando apaziguar. A gente viu nessas entrevistas agora que a gente acabou de rodar, a gente viu um lado, né, um pouco mais calmo, mais tranquilo, tentando levar a coisa de uma forma mais política, mais conversada, mais negociada, pelo menos é a sensação que eu tive ao ouvir o pastor, ao ouvir o Nicolas, ao ouvir o Tarcísio, algo muito inflamado. No entanto, o governo parece que está, digamos que um pouco mais calmo no que diz respeito a toda essa questão, né? Exato, André. E se a gente pega, né, que a questão da soberania foi, inclusive, um dos temas principais ali do desfile, né, a gente percebe que o governo está acertando nas estratégias de comunicação, inclusive, né? Quando houve a troca ali no comando da comunicação, né, quando o Sidônio chegou no início do ano, o objetivo era justamente buscar esse alinhamento, né, dos ministérios, etc., para que a comunicação, para que a mensagem que chegasse para o cidadão ali fosse uma mensagem única, né, uma mensagem certeira, objetiva, clara. E aí, quando o governo abraça essa questão da soberania e, claro, tendo em mãos a avaliação positiva que a população tem feito, como eu disse agora há pouco, a avaliação positiva que a população tem feito do enfrentamento, de como o governo federal está enfrentando a questão do tarifaço, é algo muito bem alinhado, né? É uma aposta de que esses números positivos em termos de avaliação do governo, fazendo esse recorte pelo tarifaço, podem se refletir em outras formas de comunicação relacionadas ao governo federal, e não foi diferente no desfile. Como você disse, né? Lula não discursou, Lula só quebrou o protocolo para cumprimentar as pessoas ali, né? Quem acompanhava o desfile. E é importante a gente destacar, a gente falava mais cedo que Hugo Mota, presidente da Câmara, esteve presente lá. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não esteve, permaneceu lá no seu estado, mas também nós não tivemos as presenças de ministros do Supremo Tribunal Federal, como já aconteceu em anos anteriores, em desfiles anteriores, né? E isso acontece num momento muito estratégico, que é justamente de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal do núcleo crucial da suposta trama golpista. Então, também é um ponto que foi destacado logo no começo, ali, logo na abertura do desfile, por volta ali de 9 horas da manhã. A gente já tinha uma visão ali da tribuna presidencial de quem estava e quem não estava, e, claro, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal presente. Então, alguns dos destaques do desfile foram esses. O desfile durou ali cerca de 2h30, com todas aquelas exibições já que são costumeiras, né, corriqueiras do desfile, mas também com algumas, digamos, mensagens em relação a quem foi e a quem não foi, a quem estava e quem não estava ali na tribuna presidencial, André. Lari, eu quero colocar uma outra questão aqui para nós três aqui, para a gente conversar sobre elas, que é o seguinte: ministros do Supremo não estiveram presentes, e geralmente vão, né? O Barroso foi outra vez, até o próprio Alexandre de Moraes, tem muita gente participou, dessa vez não. Agora a gente tem ali André Fufuca, que é o ministro dos Esportes, e também o ministro do
Turismo, Celso Sabino, como a gente está acompanhando ao longo do dia, que estavam lá no palanque. E eles meio que estão com um ultimato ali, né? Ou desembarca do governo, ou saem do partido. Quer dizer, a gente tem gente desafiando ali e, pelo que tudo indica, gente que está preferindo ficar do lado do governo agora e já mostrando, olha, o futuro vai ser esse. Se quer me mandar embora, pode mandar, mas eu vou ficar por aqui, porque esse parece ser o recado que foi dado ali, hein, Lari? Essas presenças, né, André? A gente sempre comenta, né, do simbolismo político de coisas que parecem não ter tanta importância, mas que tem, como você disse. Então, Fufuca e Sabino estiveram lá, né? Podiam, de repente, ter apresentado algum argumento para dizer que não poderiam estar lá naquele momento. Enfim, não fizeram questão, estavam lá, estão com esse ultimato do partido, mas até agora nenhuma movimentação no sentido de oficializar uma saída do governo federal. A gente lembra que, antes mesmo desse ultimato dado pelo comando, né, do partido, na semana anterior, começou a circular uma notícia, uma informação aqui em Brasília de que Celso Sabino havia tomado a decisão de entregar o cargo, que já tinha comunicado a aliados, etc. Minutos depois dessa, né, que essa informação começou a circular, ele já deu uma entrevista, ele estava num evento de inauguração de alguma coisa relacionada à COP30, dizendo que não tinha nada disso, que inclusive ele estava ali representando o governo federal numa inauguração relacionada à COP30, e a gente tem visto, acho que aí 2 semanas ou coisa de 10 dias já se passaram, e as coisas estão permanecendo. Eu digo, eles continuam no governo federal. Então, acredito que a próxima semana também seja decisiva para isso, André, para saber qual vai ser a movimentação em relação a uma possível saída ou não do governo federal, e se não saírem, qual vai ser a solução encontrada por eles, né?